Olá, queridos! Estamos aqui para nós fazermos a revisão de ciências, né? Teremos na sequência o último simulado dessa primeira etapa. Aí a próxima etapa vai ser em setembro. Então, peguem lá a sua apostila do terceiro bimestre, abram na página 124, ok? Nutrição das plantas e dos animais. O que nós vamos estar vendo aqui, ó? Nesse simulado, nessas 10 questõezinhas que nós temos para fazer, o lembrete de sempre. 10 questões. Todas as questões, você tem 4 opções. Das 4 opções, somente uma está correta. Você vai ter uma questão que você vai escrever com as suas palavras a resposta. Então, ela é uma resposta aberta, tá? Uma coisa que a prof sempre fala, leia com bastante atenção a questão. Pense bem antes de responder, tá? Você pode ir assistindo essa revisão com a prof e fazendo seu simulado. Você pode ir folheando sua apostila e fazendo o seu simulado, como um processo de revisão e pesquisa, tá? É tranquilo, porque é uma disciplina fácil, a gente tem feito bastante coisa e conversado muito, ok? Então, você vai dar conta e vai tirar de letra, beleza? Então, aqui, ó, alimentação das plantas. Qual é a alimentação das plantas? As plantas precisam de água, as plantas precisam... Como que acontece o transporte de água, né? As plantas precisam, então, de água, as plantas precisam de gás carbônico, as plantas precisam do sol, ok? E ao mesmo tempo que as plantas precisam de alimento, elas próprias produzem o seu alimento. Então, vamos lá por etapa? Vamos verificar aqui o nosso trabalho? Então, a gente tem aqui na página 125, nós temos aqui uma quantidade excessiva ou numa normalidade de água em cada produto, em cada alimento. Nós vemos aqui uma quantidade de água no tomate, na cenoura, na uva, no alface, né? Fique atento a essa quantidade, certo? E essa alimentação são muito úteis para a nossa alimentação, né? Para o nosso crescimento, para nós ficarmos fortes e saudáveis, ok? E aqui na imagem da página 124 que a gente discutiu, a gente vê algo interessante, ó. O bebê precisa se alimentar para crescer. O animal precisa se alimentar para crescer. E a planta também, mas cada um tem o seu alimento específico, certo? Vocês fizeram uma experiência com o feijão, lembra? Que a gente colocou aquele feijão no algodão, deixamos ele no sol, fomos colocando água. Um não recebia nada, não recebia sol, não recebia nada. Ou se ele ficava no sol, não ia interferir porque ele não tinha água. Muita importância tem a água para todo ser vivo, ok? E aí também nós vimos sobre como que a planta pode germinar. Lembra dos vídeos que vocês assistiram sobre a quebra de dormência de uma planta? Lembra que a prof falou para vocês que tem plantinhas que elas demoram para germinar. Aí tem um processo que dá para você colocar a sementinha dentro do congelador. Colocando no congelador por de 12 a 24 horas, ela desperta, você planta na terra, ela acordou e vai germinar rapidinho. Outras é possível colocar dentro de uma água morna, outras numa água mais quente, outras são colocadas no ácido. Lembra de todos aqueles vídeos que a prof colocou? Você que assistiu aprendeu muito, não é? Então acorde, sementinha. É o processo da quebra de dormência para a sementinha vir a germinar com mais facilidade. E na apostila, página 127, no Você Sabia, ali naquele box, tem algumas sementes e alguns processos para essa quebra.
E qual é o transporte? Como que a planta consegue absorver a água para a sua alimentação? Lembra do cientista em ação, da página 128, que nós fizemos aquela experiência dos canudinhos? Estão lembrados? Né? Conforme o canudinho mais fino, o canudinho mais grosso, era o processo que absorve mais rápido a água. Então, a árvore mais alta tem uns vasos condutores fininhos dentro dela. É por aqueles vasos condutores que ela vai absorver a água para dentro de si, né? As raízes têm esses vasinhos, vem ali da raiz com aqueles vasinhos condutores e vai fazer com que chegue até a última folhinha aquela água que precisa para a planta, não é mesmo? É como se fosse canudinhos levando a água até a última folha da planta. Até os musgos que estão no tronco da árvore são absorvidos ou recebem a aguinha daquele canudinho, daqueles vasinhos condutores, não é mesmo? Também, olha aqui, ó, a gente vê aqui na página 129 que a árvore mais alta que a sequoia, olha, ela tem os vasos condutores que levaram até a última folha lá em cima, né? E os musgos também receberam. Só que a sequoia, olha aqui o que diz, ó. Na sequoia, os vasos condutores estão existentes para levar a seiva ou levar a água até a última folhinha. O musgo não é autossuficiente e não precisa de vaso condutor, mas ele absorve a água que está no tronco, né? Por ele estar no tronco de uma árvore, ele absorve a água que tem naquela árvore, ok? Outra coisa que a gente viu sobre os estômatos. O que é o estômato? É os canaizinhos, né? Pequenas aberturas nas folhinhas que faz com que a árvore respire. É o processo de respiração de uma planta, o estômato. Quando falta água, olha o que acontece. Quando falta água no solo, o estômato se fecha e a planta não perde a água que tem dentro dela. Quando tem muita chuva, muita água no solo, o estômato abre, né? Os orifícios ficam abertos para a planta poder respirar. Então, a planta também precisa de ar. E aí vem um processo muito interessante, que é o processo da fotossíntese, certo? Como que acontece isso? A planta absorve o oxigênio e elimina o gás carbônico. Mas a gente também viu que o oxigênio também é eliminado. Eu acho que a prof falou o contrário, mas vamos corrigir aqui. A planta absorve o gás carbônico e elimina o oxigênio. E também a gente sabe que o mar, as águas do mar e dos rios, eliminam o oxigênio para a gente. Mas uma grande floresta ou onde tem muitas árvores é como se fosse um pulmão do ambiente, né? Por isso que a gente precisa ter cuidado com a grande produção, a grande quantidade de árvores, bosques, plantações, porque onde tem muita poluição, tem menos oxigênio e a gente vai estar respirando pouco ar puro e traz prejuízo para nós. E a própria planta ou aquela plantinha que está lá naquele ambiente poluído também é prejudicada, né? Se a gente pode observar aqui um ambiente todo fechado, com a plantinha sem ar, né? Ela vai ter muita dificuldade de absorver o gás carbônico, eliminar o oxigênio. Ou um animal que está num espaço todo fechado, que não tem oxigênio, ele pode vir a morrer. Lembra daquele ratinho que ele estava num ambiente fechado, onde estava somente ele? Ele morreu?
Agora, no ambiente onde tinha uma plantinha, a plantinha fez o processo de renovação do ar e ele permaneceu com vida. Olha que interessante, né? Então, o oxigênio é muito importante para a nossa saúde, para a saúde dos animais e para a saúde das plantas, ok? E a gente vê esse processo na página 131, quando a planta também precisa de luz. A gente já viu que a planta precisa de água, a planta precisa de ar e a planta precisa de luz. Vamos ver esse esquema aqui, ó, da página 131, que mostra aqui, ó, que a água é absorvida pelas raízes, passa pelo caule e chega nas folhas. Parte dela é eliminada pela transpiração, pelos estômatos. Lembra? Quando tá seco, eles fecham para manter o líquido, para manter a água dentro da planta. Quando tem bastante umidade, eles abrem e tem o processo da transpiração. O número 2, as folhas absorvem a energia da luz solar, tá? A luz solar, as plantas absorvem essa energia. É possível porque nela existe uma substância verde chamada o quê? Clorofila. Na plantinha tem essa substância verde chamada clorofila. E quando a plantinha está num ambiente fechado e não tem muito acesso ao sol, ela tem dificuldade, ela é uma plantinha mais apática, mais desbotada, porque ela não tem esse processo de fazer a clorofila ou o processo de ficar verdinha por conta do sol, das luzes do sol, os raios da luz do sol. 3. O gás carbônico do ar entra na plantinha através das folhas. As folhas absorvem o gás carbônico no ar. O 4. Com a ajuda da luz, as folhas transformam a água e o gás carbônico em alimento, gerando assim o processo, né? É um processo que a planta libera o oxigênio para o ar. Então, a luz transporta, a ajuda da luz, as folhas transformam a água e o gás carbônico em alimento e liberam assim o oxigênio para o ar. E o 5º os alimentos produzidos nas folhas são distribuídos a todo o vegetal, do caule e a raiz. Então, esse é o processo. E todo esse processo de água, gás carbônico, o alimento que precisam os vegetais, recebe o nome de fotossíntese, ok? E aí a gente vê uma questão. Quando tem sol, a luz, que pode também ser a luz de uma lanterna, de uma luminária, a plantinha tem vida. Quando há um ambiente totalmente escuro, a plantinha pode até germinar, mas ela não aguenta muito tempo, que é o caso que a gente já falou da caverna. E também, lembra da experiência da caixinha? A caixinha fechada com o orifício, a plantinha estava lá dentro, a plantinha procurou aquela abertura da caixa e foi aonde tinha, pela claridade, ela saiu daquela caixinha, porque ela foi em busca da claridade. Aí vem a questão também da respiração da planta. A plantinha respira o tempo todo ou não respira? Ela faz fotossíntese o tempo todo ou não? A plantinha respira sim o tempo todo, mas ela faz fotossíntese no período que ela recebe a luz, ok? Então, ela pode estar respirando de dia e de noite, mas ela faz a fotossíntese no momento que ela recebe luz. E a fotossíntese é importante para a plantinha, para produzir o seu próprio alimento, tá? E esse alimento é útil para os animais herbívoros que comem a plantinha. E para o animal carnívoro é útil para aquele animal que come para o animal carnívoro que come o animal herbívoro, ok? Então é o processo da cadeia alimentar que a gente já estudou no bimestre passado, certo? E aí a gente vê também que de alguma maneira tudo faz parte desse processo, direto ou indiretamente, por esse processo de fotossíntese.
Lembra que a gente falou do pão, da página 133? O pão é feito da farinha de trigo. O trigo é uma planta que faz fotossíntese e faz a planta crescer. Portanto, sem a fotossíntese não há trigo, sem trigo não há farinha e sem farinha não há pão, certo? O leite vem da vaca. A vaca, para se desenvolver, se alimentou do capim. O capim e as outras plantas fizeram fotossíntese. Logo, sem a fotossíntese, não há planta, né? E não há vaca e não há leite. Viu como é o processo que nós precisamos dele todo? Certo? Então, a alimentação dos animais é muito... Agora, no caso, a gente viu a alimentação das plantas. E a alimentação dos animais, como é? Os animais precisam do alimento como? O animal herbívoro, o animal carnívoro, o animal onívoro e o animal sapróforo. O animal herbívoro é o que come capim, folhas, frutos, raízes e sementes. Isso está na página 136. O animal onívoro é o que come carne e vegetal. O animal carnívoro é o que come especialmente carne. E o animal sapróforo é o animal que se alimenta de animal morto, ok? E eles têm esses hábitos e estão aí participando da cadeia alimentar. O maior come o menor e todo aquele processo que a gente viu no primeiro bimestre, ok? Aí nós vemos que alguns animais têm dietas específicas, certo? Lembra que o coala só se alimenta de eucalipto? Que a serpente Daisy Peltz scabra só se alimenta de ovos? Que o panda gigante só se alimenta de folhas de bambu? E que o tamanduá-bandeira só se alimenta de formiga e de cupim? E que a gente tem que cuidar com a natureza para manter esse habitat, para eles não ficarem como animais extintos? Então, isso tudo temos que ter muito cuidado. Também a gente viu sobre animais experts na caça, né? Que eles vão em busca do seu próprio alimento, que são aranhas, peixes arqueiros, camaleão, porque eles se camuflam, porque eles fazem teia, porque eles têm uma boa pontaria, né? Tudo isso também a gente verificou. E aí, para finalizar a nossa revisão, algo que está bem fresquinho na mente de vocês, que a gente até viu na aula do Zoom de ontem, um resumo bem rapidinho, é a reprodução das plantas. Lembra que a gente viu que as plantas se reproduzem por sementes, se reproduzem, isso a partir da página 140 até a página 148. Elas se reproduzem por sementes, elas se reproduzem por propagação vegetativa, por brotamento e por esporos. Deem uma olhadinha nos exemplos que vocês vão verificar. Vejam bem as partes de uma flor, tá? As partes de uma flor, ó, tem a parte masculina, tem a parte feminina, tem a grande importância nos insetos para transportar o pólen, que é a chamada polinização, tá? Que a gente encontra na página 142 e 143, né? E daí temos a abelhinha, temos a formiga também, temos a borboleta, tantos outros animais que vocês têm, que vocês escreveram na página 143, né? Aí nós temos a parte da planta aqui, ó. Parte masculina é a antera, que é a pontinha de cima, e o filete. Temos a parte masculina, o estilete e o estigma. Temos a plantinha também tem um óvulo, um ovário. Tem a pétala, que é a parte colorida da flor. Tem a sépala, que é a parte verdinha. Tem o pedúnculo, que é a parte que é o cabinho dela, né? E o receptáculo floral, que é onde encaixa a flor, ok? Então, esse é o processinho de revisão. Dei uma folhadinha antes e conforme vocês vão recebendo as perguntas, observem as imagens, observem as perguntas, leiam com muita atenção e leiam com muita atenção
a resposta, para saber qual é a correta. Ah, mais um detalhe. Lembra também que nós estudamos sobre os frutos voadores, os frutos adesivos, os frutos bombas e os frutos boias. Lembra? Então, lembrado, né? Os carrapichos, os picão, o dente de leão, as mamonas. Lembra que a prof trouxe aquele monte de folheira, aquelas que estouram e as sementes vão se expandir? Lembra? Lembra da samambaia, lembra da cana-de-açúcar, da mandioca, da orquídea, do musgo, de tantas outras coisinhas nos vídeos que a prof colocou no Eclass. Qualquer coisa, dá uma verificada lá no Eclass também, tá bom? Ó, beijo pra vocês, boa avaliação e vai dar tudo certo. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra, ok? A prof ama vocês e estou contando que eu vou ver várias notinhas de 100, como teve português e matemática. Beijo, meus amores!